Olá, uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço do YouTube As Above So Below. Hoje, como prometido, vamos falar sobre Lilith, que é um dos meus personagens favoritos de sempre, na mitologia, na história e também na astrologia. Neste preciso momento são 2 da manhã, sim, estão a ouvir bem, são 2 da manhã, e eu estou a fazer este vídeo, estou a realizar esta ressalva para agradecer a toda a gente a paciência, porque tem sido um processo bastante longo de conseguir equilibrar todas estas coisas ao mesmo tempo, e têm sido muitas as solicitações, portanto, pessoas que ainda estão à espera de cartas, pessoas que estejam a ouvir o podcast, pessoas que estejam ainda à espera de alguma resposta também minha ou de algum e-mail. Agradeço mesmo a paciência, porque tem sido realmente um procurar de equilíbrio mesmo. Agora, passando aqui à parte de Lilith, porquê que eu decidi falar de Lilith? Porque é um personagem que eu penso que está cada vez mais em voga pelas razões que calhar não tão corretas como eu gostaria. Lilith, como eu tinha dito no podcast, um episódio que eu fiz sobre, já não sei se, não foi sobre Mariana Glovska, foi sobre Maria Emília, que era a amante de Salazar. Sim, para além da astróloga, também era amante de Salazar, daí eu ter decidido fazer isso. Como é que eu iria descrever Lilith para além daquilo que é? Porque vocês já sabem a história, não é? Lilith foi a primeira mulher a existir no paraíso, e como não se quis submeter sexualmente a Adão, acabou por ser expulsa do mesmo depois para voltar sobre a forma de serpente e oferecer a maçã do conhecimento a Eva e depois a Adão, obviamente. O que é que isto tudo simboliza? Lilith foi sempre vista como uma espécie de sucubus, um personagem altamente, como é que eu ia dizer, altamente vampiresco. Tem tido provavelmente o espelho em personagens de femmes fatales e de mulheres altamente primitivas na sua sexualidade. Portanto, isto são sempre projeções muito masculinas, não é? Muito patriarcais, já nem vou dizer masculinas, que eu penso que para mim não se encaixam na visão que eu tenho de Lilith. A partir destes escritos sobre Gilgamesh e Ben Sirac e Cabala, nós temos efetivamente algumas diferenças, não serão muitas em termos de forma, mas vai sempre dar este personagem quase canibalesco, não é? Que come os próprios filhos, que se recusa a ser domado de forma alguma. E então a Lilith tem que a perversidade histórica que anda sempre aqui a pairar no ar. Eu, há uns anos atrás, em 2010, salvo erro, comecei um projeto chamado O Dilema de Lilith, e foi nessa altura que eu comecei a ler realmente mais sobre o personagem. Decidi que tinha tido uns problemas anteriormente, algumas coisas que ainda estavam um bocadinho, não estavam tão assentes na minha vida, e então eu decidi fazer um projeto. Eu por acaso intuitivamente decidi que era um projeto de fotografia quando não tinha qualquer formação, até hoje não tenho nenhuma formação na mesma, mas decidi que tinha que ser fotografar mulheres com os seus dilemas em específico, e que houvesse sempre aquela dualidade entre aquilo que é considerado convencionalmente Eva como o ser subalterno e submisso, e a Lilith, o personagem inatingível e absolutamente insubmisso, não é? Eu na altura ainda peguei nestas duas noções mais simplistas, confesso. Foi um trabalho muito interessante. Aproveito para mandar um grande beijinho para a Teresa Monsanto, para a Joana Sofia, para a Brígida Paiva, que são 3 pessoas que ainda estão presentes direto ou indiretamente na minha vida, e que participaram na altura no projeto, porque eram mulheres dos 8 aos 80 literalmente, e que iam passando a mensagem. Foram feitas ainda algumas exposições também em sex shops e em sítios um bocadinho, lá está o lusco-fusco, não é? A atrair o meu trabalho, a ser atraído para o lusco-fusco, mas ainda foi feito um trabalho muito interessante durante ainda alguns 2, 3 anos, enquanto eu estava na universidade, sobre este personagem. E foi feita e continua a ser feita uma exploração muito intensa. Eu mesma já tinha comentado com uma
das pessoas que costumam ouvir o podcast e que também tem um podcast dela mesma, a Marta Neto, um grande beijinho para ela, que efetivamente continua a fazer trabalho de pesquisa, continuo a fazer e a ler muito sobre o Lilith, porque acho que realmente é um personagem fascinante. Existe efetivamente esta frente de ser considerado um personagem transgressor de alguma forma. Eu acho que o Lilith é, acima de tudo, um símbolo daquilo que não pode ser completamente compreendido, a não ser que as pessoas acedam ao seu inconsciente. E porquê é que eu estou a dizer isto? Se a Lua, e agora fazendo aqui um paralelismo com a astrologia, porque uma coisa obviamente é a Lua Negra de Lilith, que é o que nós estávamos a falar, e outra coisa é o asteroide Lilith. O asteroide Lilith, quando foi descoberto, o nome, por incrível que pareça, não tem absolutamente nada a ver com estas alegorias e com esta mitologia toda e com esta história. Foi na altura batizado por um senhor, já não sei se era suíço ou se era alemão, mas foi batizado por um homem que tinha uma grande paixão por música e decidiu dar-lhe o primeiro nome de uma compositora francesa na altura acho que era Lily Boulanger. Tinha uma irmã que ainda era mais conhecida do que ela. Eram campeãs de prémios, receberam imensos prémios de composição, mas não eram propriamente personagens muito avant-garde, nem desafiadoras para o seu tempo, nem nada disso. Eram duas mulheres sóbrias que trabalhavam naquilo que tinham a trabalhar, levavam as coisas de uma forma muito, muito objetiva, e era assim que mantinham a sua vida. Para todos os efeitos, ele batizou o asteroide e começou a ver aqui uma correspondência muito interessante no que é que o Lilith simboliza numa carta astral e o que é que simboliza numa sinastria, etc, etc, etc. Se nós, agora voltando outra vez, se nós imaginarmos que a Lua numa carta astral, porque a carta astral, como eu já estou sempre a dizer, e hei de fazer um vídeo sobre isso, sobre como é que eu, de certa forma, analiso uma carta astral. Obviamente que existirão muito mais espaços, mas a forma como eu analiso uma carta astral, temos o Sol para o ego, a Lua para as emoções, Mercúrio para a comunicação, etc, etc, etc. Vamos pegar nestas duas dimensões. Se o Sol simboliza a figura paternal, a Lua simboliza a figura maternal e simboliza as emoções e simboliza o inconsciente e o desconhecido e a fertilidade, essas coisas todas que também podem ser correspondidas na carta da Lua no tarot. Se bem que a carta da Lua no tarot é um bocadinho mais de confusão, alguma coisa que está dúbia, e sim tem a ver com as emoções que podem efetivamente fazer com que nós fiquemos com um bocadinho de nevoeiro relativamente à nossa racionalidade e às decisões que temos que tomar. Tendo em conta isso, a Lua Negra de Lilith, ou o asteroide Lilith, que eu costumo fazer a correspondência, é aquilo que corresponde ao mais primitivo em termos de sexualidade numa mulher. Isto na carta astral de uma mulher. Portanto, tem a ver com a parte da sombra, a parte que nós não queremos aceder, ou que bloqueamos, ou que acabamos por censurar, ok? Isto em termos sexuais é muito interessante. E depois temos... sem dúvida, na parte do homem ainda se torna muito mais interessante. Porquê? Porque no homem simboliza a mulher que o atrai profundamente, mas do qual ele sente medo. Medo de ser o quê? De ser efetivamente submisso a. É muito interessante ver em cartas de sinastria que a Lilith, operando como um asteroide, tem um papel muito parecido com o do Plutão. Plutão determina a intensidade e a metamorfoses profundas na relação entre duas pessoas. Falando de sinastrias, não é, que é a comparação entre os pontos médios de duas cartas astrais. Isto eu estou a falar, obviamente, de relações amorosas, mas mesmo não sendo relações amorosas, existe sempre aqui uma intensidade que é muito, muito ligada a Plutão, a este poder transformador. Mas sempre aqui com o quê? Com uma nota de tabu. Lilith, quando nós temos duas cartas astrais que têm muitas ligações entre planetas pessoais e a Lilith, quer dizer que temos aqui uma dimensão qualquer tabu, seja da idade, seja porque a outra pessoa é casada,
seja porque existe aqui uma situação qualquer relativamente à religião, a Lilith coloca sempre à prova todos estes tabus relativamente a duas pessoas. Porventura, Lilith é o asteroide que eu acho que se aproxima um bocadinho mais de Plutão nesse aspecto. Diria às vezes quase, não gosto de dizer a versão feminina de, ok? É por seu próprio direito. Plutão tem a ver um bocadinho mais com as profundezas e com o controle. Lilith tem a ver mesmo com a raiz das emoções que estão ligadas à sexualidade. E é aí que eu gosto de explorar o planeta em si, não o asteroide em si, e pensar relativamente à sexualidade de uma pessoa. Acho que é muito interessante. Acho que é uma coisa que não está muito explorada, como já tinha falado com outras pessoas. Acho que é um tema que é fascinante. Acho que, em primeiro lugar, deviam descobrir todos. Eu vou deixar aqui um link para vocês calcularem a vossa Lilith. A Lilith é sempre o extremo de cada signo. Imaginem, a Lilith tem carneiro, quer dizer que é uma pessoa agressivamente, de forma agressiva, é muito sexual e gosta de desbravar caminho e é extremamente violenta, a Touro lasciva, Gêmeos manipuladora mentalmente, portanto é sempre ligado a isto tudo ao extremo. Descubram o vosso signo, onde está a Lilith, e garanto-vos que vão ter um insight profundo sobre a vossa sombra, diga-se de passagem, a vossa sombra e a forma como vocês a poderão processar e trazer até à luz e aproveitá-la para coisas criativas. E provavelmente será feito ainda depois um vídeo sobre isso. Um grande beijinho.